Olá! O governo entrega orçamento do ano que vem para análise da Assembleia Legislativa. O executivo prevê mais de 18 bilhões de reais de arrecadação e R$1,5 milhão de reais em emendas para cada parlamentar. Já tramita na Assembleia Legislativa projeto encaminhado pelo Poder Executivo da Lei Orçamentária Anual, a LOA. Ela estima receitas e despesas na ordem de 18 bilhões 475 milhões de reais para 2022. Um aumento de 9,82% em relação ao orçamento executado em 2021. De acordo com o governo, há expectativa sobre a elevação da taxa básica de juros, a Selic, das taxas cambiais e também do mercado internacional de petróleo. Quanto às áreas de destino dos recursos, a Previdência representa 17,79% do orçamento, ou pouco mais de 3 bilhões e 200 milhões de reais. A educação vem em seguida, com 2,7 bilhões de reais, ou 14,97%. Segurança Pública e Saúde ficam com pouco mais de 1,8 bilhões de reais para o próximo ano. Para os poderes, o Executivo terá 15,9 bilhões de reais. A Lemes, pouco mais de 353 milhões. Tribunal de Contas e seus fundos, mais de 336 milhões. Ministério Público e seus fundos, 591 milhões. E o Tribunal de Justiça e seus fundos, 1,2 bilhões de reais. Sobre esse repasse aos demais poderes, chamado de 12º, emenda constitucional aprovada pelo Congresso Nacional determinou que, se houver saldo no fim do exercício, ele deve voltar para o Caixa do Tesouro, ou então o valor será deduzido das primeiras parcelas do ano seguinte. A transferência do saldo remanescente para outros fundos também passou a ser proibida. Com relação ao crédito suplementar, conforme o projeto encaminhado pelo Poder Executivo, este poderá ser realizado até 25% sem autorização do Poder Legislativo. As emendas parlamentares somam 36 milhões de reais, sendo 1,5 milhão para cada parlamentar estadual indicar seu destino de aplicação. Requeijão feito com amido e pão de queijo com essência. Muitas vezes enganam o consumidor na hora da compra. Agora, projeto de lei aprovado na Lemes passa a obrigar que cardápios de bares e restaurantes e embalagens em supermercados devam indicar o uso de produtos processados na composição de comidas e bebidas. A proposta de autoria do deputado estadual João Henrique, do PL, foi aprovada pelos demais parlamentares durante a sessão desta quinta-feira. O projeto, que agora segue para a sanção do Poder Executivo, obriga os estabelecimentos comerciais do ramo alimentício, como bares, lanchonetes e restaurantes, a informarem ao consumidor em seus cardápios ou por meio de placas a utilização de produtos análogos ao queijo, requeijão e lácteos nos preparos dos alimentos. O mesmo vale para os produtos nas prateleiras dos supermercados. Que é um projeto importante ao Mato Grosso do Sul, aos consumidores, que visa apenas esclarecer para quem esteja consumindo, saber que esteja consumindo, para que o consumidor possa escolher e dizer, não, eu quero uma mussarela sadia, um produto mais barato, originário do meio rural, do campo. Então, Vossa Excelência, presidente, tem a palavra, é apenas para fazer esses esclarecimentos. Acho que vai ser um projeto que vai trazer muito benefício. Transformar o queijo caipira em produto artesanal do estado de Mato Grosso do Sul é um projeto de minha autoria. E, com certeza, proibir o queijo artesanal, que é o queijo nosso, estava mais fácil do que o que está sendo feito agora. Vossa Excelência efetivamente contribui com a nossa população e demonstra a sensibilidade a partir do momento que não deixa a dona de casa, que, em último caso, é quem vai ao supermercado fazer a sua compra, ser passada para trás. Segundo informações do Ministério da Agricultura, para ser considerado queijo, é necessário que a base do produto seja o leite natural, não podendo conter a mistura de outros itens, como gordura ou proteínas de origem diversa. Essa medida se faz necessária, pois há produtos que tentam imitar o queijo, o requeijão e lácteos, que são colocados em circulação para o consumo como legítimos, porém, são fabricados com componentes estranhos à definição de queijo, como gordura vegetal hidrogenada, amido de milho e amido modificado. O consumidor, além de ser induzido ao erro, já que é levado a crer que está consumindo produtos desse gênero,
acaba por consumir algo que pode até lhe causar mal à saúde. Porque esse produto que é comercializado, o consumidor acaba consumindo por ser mais barato sem ter o conhecimento. E os sabores artificiais que contém ali ingredientes muitas das vezes cancerígenos, além de pregar uma peça no consumidor, além de causar prejuízos para os nossos produtores de leite, ele acaba trazendo prejuízo à nossa saúde. Além da proteção aos pequenos produtores, a bacia leiteira, o nosso estado, que é importantíssimo, mas também tem essa preocupação em fazer com que o consumidor saiba realmente o que está consumindo. Esse alerta que é dado e é por lei colocado no produto, muitas vezes a maioria das pessoas não tem a cultura de ler, mesmo que sintam um gosto diferente, mas não tem essa cultura de ler, de se aprofundar na questão para poder saber exatamente aquilo que está consumindo. É uma demanda do segmento dos produtores de leite, não só do nosso estado, mas no Brasil. Eu também fui interpelado pelo segmento da necessidade dessa legislação. O deputado João Henrique agiu rápido, agilizou o projeto, trouxe um projeto importante para o nosso estado, não só para a produção dos produtores de leite, mas também na proteção do consumidor, que muitas vezes é lesado, é enganado, paga um produto de baixa qualidade com um valor alto, como se fosse um produto original de leite. O Março Roxo passa a ser campanha permanente no estado e vai conscientizar sobre a epilepsia. Na ordem do dia, deputados aprovaram em segunda votação um projeto de lei que institui o Março Roxo, mês destinado à conscientização sobre a epilepsia. A proposta é de autoria do deputado Antônio Vaz, do Republicanos. A ideia é que a campanha aconteça anualmente durante o mês de março, com o intuito de informar, conscientizar, envolver e mobilizar a sociedade civil sobre o assunto. A epilepsia se constitui em distúrbio neurológico crônico. É uma doença que tem repercussão social estigmatizada, causando discriminação e preconceitos àqueles que enfrentam tal enfermidade. O objetivo principal é acabar com o estigma de pessoas com epilepsia com relação ao ambiente de trabalho, incentivando assim a contratação deste público. Na América Latina, 8 milhões de pessoas têm esse transtorno. Quase metade, 3,5 milhões, não recebe tratamento adequado. No entanto, 75% dos pacientes que recebem o tratamento correto têm evolução favorável, controle das crises epiléticas e melhora na qualidade de vida. O deputado Barbosinha alertou durante a semana sobre dificuldades de produtores rurais em acessarem o seguro safra contratado. Nós sabemos que as seguradoras, o banco, quando ele vai efetivar o financiamento, praticamente a questão do seguro agrícola é uma obrigatoriedade. O produtor contrata, paga o prêmio da pólice e agora o que está ocorrendo? Nesse momento que ocorreu o sinistro, os produtores estão recorrendo às suas respectivas agências financiadoras e as seguradoras estão criando vários subterfúgios para poder ou indeferir, né, o pagamento do seguro ou reduzir drasticamente esses valores. E aí, aqueles que conhecem a área, como o deputado Renato Câmara, que tem formação nessa área, trabalhou, não é, na agropecuária, tem experiência com a agricultura, eles estão agora, deputado Renato Câmara, mesmo naqueles casos de deferimento, aí vem os laudos finais, nesse momento, colocando que 30%, 40% dessa perda, ela não foi em decorrência nem da estiagem, nem em decorrência da geada, ou ela foi porque tinha percevejo, ou porque tinha cigarrinha, ou porque tinha mancha foliar, e aí eles diminuem a questão do pagamento do prêmio do seguro em 20%, 30%, 40%. Parece-me que existe uma coisa orquestrada nesse sentido, de ou indeferir. Aí você tem a questão do zoneamento agrícola,
Porque aí agora, lá atrás na contratação do prêmio, não houve essa alegação, mas nesse momento, porque às vezes a pessoa plantou um dia após, né, do período estabelecido, né, na questão do zoneamento agrícola, que é o Zoagro, que é o trabalho conduzido pela Embrapa, né, com a coordenação do Ministério da Agricultura e da Pecuária, que procura definir os períodos favoráveis ao plantio de cada cultura, e a gente sabe que nem sempre o financiamento ele chega a tempo para que o produtor possa cumprir rigorosamente com aquele prazo. Não há nenhuma oposição da agência seguradora, mas na hora do sinistro de pagar o prêmio do seguro, vem esses subterfúgios. Existe um prazo, inclusive, de 30 dias. A partir do laudo final, deputado Zé Teixeira, Vossa Excelência, que é professor e PhD nessa área, para poder efetuar o pagamento desses seguros. E nós sabemos que você contrata um seguro para que, quando ocorrer um sinistro de geada, granizo, incêndio, inundação, seca, né, uma tromba d'água, você possa efetivamente receber esse prêmio de seguro. E não é o que está acontecendo. O Jornal Parlamentar vai para um breve intervalo e já volta. O Outubro Rosa é uma campanha celebrada anualmente para informar, conscientizar e proporcionar mais acesso ao diagnóstico e tratamento e contribuir para a redução da mortalidade pelo câncer de mama e colo do útero. O movimento Outubro Rosa teve início na década de 90 para estimular a participação da população no controle da doença, o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo depois do câncer de pele. A estimativa é de que a cada 100 mulheres, 25 tenham um diagnóstico de câncer de mama e que 15% desses casos poderão ser fatais. A doença não é exclusividade das mulheres, ainda que seja esse o grupo mais afetado. Pelo menos 1% dos homens poderão ter câncer de mama. Fatores de risco são bastante diversos, mas a idade, o histórico familiar e os hábitos alimentares e de atividade física são os mais importantes para acender o alerta. O câncer de colo do útero também está contido nas iniciativas do Outubro Rosa. A doença é causada por uma infecção persistente em decorrência do HPV, o papilomavírus humano. E mesmo tendo a oferta de vacinação para meninas e o exame periódico preventivo para mulheres como formas eficazes de prevenção e detecção, a doença ainda faz 16.500 casos por ano. Buscar atendimento médico é a melhor forma para direcionar um eventual tratamento. Se detectados em fase inicial, os cânceres de mama e colo do útero têm altos índices de cura. Outubro Rosa. A Assembleia Legislativa apoia essa causa. O stalking, que é perseguição na internet, virou crime após a aprovação de projeto no Congresso Nacional, seguido de sanção do presidente da República. Para tratar desse tema localmente, o deputado Marçal Filho propôs e o plenário da Alemes aprovou a criação de uma campanha de conscientização sobre o tema. Todas as facilidades oferecidas pelas redes sociais, como agilidade na comunicação e interação por meio de textos, vídeos e fotos, podem se tornar um verdadeiro pesadelo se as ferramentas forem utilizadas como porta de entrada para uma perseguição física. É o chamado stalking, crime no Brasil desde abril de 2021. A lei aprovada em âmbito federal altera o Código Penal e prevê pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa para esse tipo de conduta. Em Mato Grosso do Sul, o projeto de lei do deputado Marçal Filho, do PSDB, visa aprofundar ainda mais o tema, criando a Semana de Conscientização, Prevenção e Combate ao Crime de Perseguição. A proposta foi aprovada em segunda votação pelos deputados estaduais. Fez muito bem o Congresso Nacional em tipificar o crime de stalking. Essa perseguição contumaz feita principalmente contra as mulheres precisava constar no nosso ordenamento jurídico. Finalmente, isso aconteceu.
Agora nós temos, de nossa parte, como legisladores estaduais, criar campanhas de conscientização para que as pessoas saibam que o stalking é crime, é um crime de perseguição e precisa ser combatido, e as pessoas têm como se socorrer hoje, porque foi devidamente tipificado. A ideia de discutir o tema em Mato Grosso do Sul é reforçar a lei já aprovada em âmbito federal, como forma de orientar a população sobre o crime de perseguição, conscientizar sobre prevenção e divulgar canais de denúncia. Só para reforçar, o crime de stalking é definido como perseguição reiterada por qualquer meio, como a internet, por exemplo, que ameaça a integridade física e psicológica de alguém, interferindo na liberdade e na privacidade da vítima. Um possível refis do IPVA foi discutido entre os deputados. Pedro Kemp e Barbosinha já fizeram essa sugestão ao Executivo e retomaram o debate na última quinta. Assim como o governo faz o refis para outros impostos, facilitando a vida dos contribuintes que estão devendo para o Estado, que eles possam quitar as suas dívidas com desconto, com alguma facilidade, parcelando, enfim. Nós também entendemos que é importante fazer um refis para o IPVA, porque muita gente nos procura falando da dificuldade. Hoje, a única facilidade que a pessoa tem é no parcelamento do IPVA, né? Mas pessoas que têm dívidas passaram agora por muitas dificuldades financeiras nesse período da pandemia e também algumas pessoas perderam o emprego, estão no subemprego e essa questão do IPVA, ela acaba sendo mais um peso, mais um transtorno na vida dessa pessoa, né? Então, nós entendemos que seria importante o governo do Estado fazer um refinanciamento dessas dívidas que as pessoas têm com o IPVA. A informação que eu tenho é que a Secretaria de Fazenda está efetivamente estudando um refis. Só para Vossa Excelência ter uma ideia, no Mato Grosso do Sul, hoje, são mais de 600 mil veículos com IPVA atrasado. Só Dourados, são mais de 55 mil veículos com documentação atrasada. É um valor, deputado Paulo Corrêa, absurdo que o Estado ele tem. E o que acontece? Quando apreendem os veículos, motocicletas, notadamente, deputado Pedro Kemp, as pessoas nem procuram para retirar esses veículos, porque o valor relacionado aos débitos é maior, às vezes, do que o próprio bem, ou praticamente ele se assemelha. E esses bens, eles ficam apodrecendo nos pátios das delegacias e dos DETRANs, e depois eles são vendidos como sucata. Então, é de inteligência se imaginar que é muito mais interessante, deputada Marildo, Vossa Excelência, que é da área fiscal, fazer um refis a longo prazo. Não, um refis 10 meses não resolve, deputado Pedro Kemp. Tem que ser um prazo elástico dentro do bolso daquela pessoa, né? Que ele possa fazer, porque é muito mais interessante para o Estado receber um valor pequeno, que no somatório é um valor expressivo ao longo do mês, né? Do que apreender esses veículos que vão ser nos leilões. Carros são leiloados por R$700, deputada Marildo, como sucata. Motocicleta, R$250, R$300. Então, eu penso, deputado Pedro Kemp, que somarmos nesses esforços é importante, porque é bom para o contribuinte, mas é melhor para o Estado ainda, que ao invés de ter sucata, que custa caro para leiloar, porque às vezes o valor do leilão não paga o custo do leilão, e possibilitar essas pessoas ter seu instrumento de trabalho. A motinha que leva o trabalhador para o trabalho, o carro que leva, às vezes, a oficina da pessoa para prestar o seu trabalho. Então, eu parabenizo Vossa Excelência e me somo a esse esforço para que, efetivamente, a gente possa ter esse refis. O Jornal Parlamentar vai para um breve intervalo e já volta. De uma hora para outra, foi como se tivéssemos ficado de mãos atadas, sem saber ao certo o que viria pela frente. Só não podíamos ficar de braços cruzados. Pelas mãos dos deputados, importantes leis foram criadas, como o Programa Mais Social, que está transferindo renda para alimentar as famílias mais vulneráveis. Com o apoio da Assembleia,
Mais de 15 mil novos empregos foram gerados só no primeiro trimestre de 2021. E Mato Grosso do Sul está entre os estados com vacinação recorde no país. E os mesmos braços que estão recebendo a vacina são aqueles que cuidam e salvam vidas, que mantêm o lar, que protegem, que lavram a terra, que produzem, que mantêm as cidades limpas e o comércio de pé, que movimentam a vida em direção a um futuro de esperança. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Minuto Detran. Ciclistas no trânsito. A bike é um dos melhores veículos que existem. E foi pensando na segurança dos ciclistas que o Minuto Detran de hoje trouxe essas dicas. A primeira coisa a se fazer antes mesmo de pedalar é planejar o seu caminho. Prefira sempre as rotas com ciclovias ou com pouco movimento. Evite as grandes avenidas. Depois, verifique se sua bicicleta está ok, com o banco na altura certa, freios funcionando e pneus calibrados. Feito isso, pode começar a dar suas pedaladas. E não esqueça que a bike é um veículo também, então ela deve seguir regras de trânsito, como semáforos e sinalizações. É claro, quando estiver pedalando, sempre use o capacete e nunca use o celular. Preste muita atenção ao seu redor e mantenha contato com os outros usuários da via. Faça de tudo para ser visto também usando roupas claras e iluminadores. Tomando esses cuidados, você se protege e evita acidentes. Curtiu as dicas? Então comente e compartilhe. Mais uma reunião da CCJR é realizada e a repórter Ana Paula Gimenez tem os detalhes. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou parecer favorável ao projeto que cria campanha de divulgação dos números de Disque Denúncia contra maus tratos de animais. De acordo com a proposta, de autoria do deputado Lucas de Lima, do Solidariedade, as clínicas, hospitais veterinários e pet shop deverão afixar em locais visíveis aos consumidores cartazes com a seguinte mensagem: maus tratos aos animais é crime, ligue 190. Os deputados também emitiram parecer favorável ao projeto de lei de autoria do deputado Zé Teixeira, do Democratas, que dispõe sobre divulgação de mensagem incentivando a doação de sangue em todas as competições esportivas e eventos culturais. A proposta vai ao encontro das diretrizes e bases da política de saúde, notadamente no período de pandemia. Nós sabemos que há uma reclamação ou pedidos, praticamente de todos os bancos de sangue, para que as pessoas acorram a esses locais para fazer a doação de sangue. De forma que, diante do exposto, eu estou emitindo parecer favorável à regular tramitação do projeto de lei 251/2021. Outro projeto que está apto a regular tramitação é de autoria do presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Correia, do PSDB, que institui o diploma de honra ao mérito aos profissionais que tenham se destacado pela atuação na linha de frente do combate à pandemia do coronavírus em Mato Grosso do Sul. Conforme previsto na proposição em análise, a Assembleia Legislativa oficiará os prefeitos de todos os municípios do Estado para indicarem os nomes dos profissionais que tenham se destacado no combate ao novo coronavírus nas suas localidades. Em posse das indicações dos municípios, os nomes serão encaminhados pela mesa diretora em projeto de resolução de sua exclusiva autoria para apreciação dos parlamentares. A entrega do diploma ao homenageado ocorrerá na respectiva Câmara de Vereadores de cada municipalidade, em critério a ser estabelecido pela mesa diretora. Conforme a justificativa apresentada, trata-se de uma homenagem ímpar que a Assembleia Legislativa fará aos profissionais que se destacaram pelos seus relevantes e notórios trabalhos prestados ao Estado durante a pandemia do novo coronavírus. Ao longo da pandemia, as feiras livres deixaram de funcionar em razão das medidas de restrição. Mas por serem comércio de alimentos, o deputado Amarildo Cruz propôs que esses locais sejam considerados um serviço essencial. Frutas e legumes de todas as cores e fresquinhas. A marca registrada das feiras livres deixou de encantar os clientes durante o pico da pandemia, que pararam de frequentar essa atividade comercial devido às medidas de restrições decretadas pelos prefeitos de todos os municípios do país. Atividade essa que é essencial para quem desenvolve a economia do comércio local, que enfrentou grandes dificuldades. É o caso do seu José, feirante há mais de 10 anos em Campo Grande.
porque no começo a gente tinha medo demais, a gente ficou com muito medo, a gente parou, teve uns dias parados, a gente não fez feira. Passou muitos dias sem fazer feira. Depois a gente vacinou já, e aí a gente começou fazendo uma feirinha aqui, de vez em quando faia, mas de vez em quando faz, mas foi difícil. Depois da pandemia o movimento diminuiu a metade. Campo Grande possui mais de 40 feiras por semana, de terça a domingo. E cada feirante tem agora, na retomada, a sua maneira de inovar e chamar a atenção da clientela. É o caso da Zezé do Acarajé, que achou nas redes sociais uma alternativa para vender. Tem a página Zezé do Acarajé Oficial no Instagram, no Facebook. Aí eu faço os impulsos e as pessoas, né, me falam, eu vi você no Facebook e tal. E aí aparece, vem, passa, pega e o material leva, né, também não fica. E aí a gente tem feito isso aí, tá? Mas tá muito complicado mesmo. Ser baiana de acarajé muito longe da Bahia é mais difícil ainda. E na Bahia elas estão fazendo lives para arrecadar alimentos e tal, né? Aqui a gente não chegou a esse ponto, mas já passamos bastante dificuldade. Esse programa, tão tradicional para o campograndense de ir à feira, foi e ainda será um grande desafio enquanto durar a pandemia. Mas, para evitar possíveis fechamentos no futuro, tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei que torna as feiras livres um serviço essencial. O autor da iniciativa é o deputado Amarildo Cruz, do PT. É fundamental a gente poder fortalecer a ideia de que, em tempos de pandemia, como nós vivemos agora, por exemplo, os supermercados, os armazéns, as lojas, onde se vende principalmente comida, se mantiveram abertas por conta da essencialidade. E na feira, basicamente, também se comercializa isso. Por que não permanecer ela aberta em período de exceção em função da sua essencialidade? Você, em problemas, por exemplo, de aglomeração, nela é contido de uma forma, é um lugar mais seguro em função da sua atividade ser ao ar livre, e isso dá uma maior segurança para aqueles que estão se protegendo, no caso da pandemia, de um vírus como esse. Está mantendo todas as normas de biossegurança, distanciamento, uso de máscara e de álcool em gel, enfim, tudo que vale para outros setores também. O deputado argumenta ainda que não existiu um decreto sequer no país que impediu o comércio de alimentos a funcionar. E as feiras, por comercializarem orgânicos e comida, por analogia, sempre foram essenciais. Ela também vende orgânicos, comida, é procurada por uma grande parcela da população, principalmente nos bairros, a população mais carente, que consome nesses lugares. Nós estamos aqui no estado garantindo que os feirantes também têm o seu direito de poder continuar comercializando num período de pandemia e os consumidores de poder comprar produtos que geralmente são de mais qualidade, até porque são orgânicos, que são vendidos nas feiras livres. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Essas e outras reportagens você confere no YouTube da Casa de Leis. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de MS. E mesmo com a vacinação avançada no estado, siga se protegendo contra o coronavírus. Até a próxima.